Oi gente, eu sou a Elisa Giacomelli e sejam muito bem-vindos ao meu canal. É um pouco irônico o fato de que quando eu era criança eu costumava muito brincar de ser youtuber, não sei, né, na nossa geração, mas era o tipo de brincadeira. Brincar de ser youtuber, eu tive um canal no YouTube com a minha irmã, não foi muito pra frente, né, eu poderia estar famosa se eu tivesse continuado, ou não, poderia só ter vídeos vergonhosos da infância. De qualquer forma, é engraçado que eu sempre tive essa vontade de gravar, eu me gravava mesmo, e agora que eu finalmente decidi fazer isso, eu tô um pouco tímida. Eu tô assim meio assustada olhando pra câmera do meu celular. E eu não sei por quê, porque na minha cabeça já tenho diálogos toda hora, minhas esquizofrenias elas viajam. E é um pouco disso que eu quero fazer esse canal, sabe? Conversas. Eu e tu, como se tu estivesse aqui na minha cama comigo, entendeu? Falando sobre as coisas. E esse primeiro vídeo eu acho que alguns de vocês podem ter aberto pelo título, ou vocês podem ter aberto porque vocês são meus amigos. E também tá válido, né? Mas se você abriu pelo título, eu vim aqui falar um pouco sobre sonhos. E eu quis começar o meu canal assim porque eu acho que o primeiro vídeo tem que ser um vídeo que fala um pouco sobre a gente, pra introduzir quem eu sou, pra quem tá me assistindo e que, se vocês se identificarem, vocês continuem comigo. Eu escolhi um vídeo sobre sonhos. Por quê? Desde criança eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. E eu acho que, na verdade, todas as pessoas são sonhadoras. Eu acho que sonhar faz parte da natureza humana e eu acho que ninguém tá imune disso. E imune de tudo que isso pode acarretar na sua vida, seja de coisa boa ou coisa ruim. Desde criança eu sempre voei muito na minha cabeça, criei muitos cenários, criei muitas ideias. Sempre fui uma criança muito criativa e isso também eu vou dizer que é em parte, provavelmente por causa da minha criação. Minha família, graças a Deus, sempre foi uma família que me apoiou muito. Então, tudo que eu inventava era tipo, vai lá, nossa, que legal, entendeu? Isso até deu um pouco de crise de identidade uns anos depois, quando a gente descobre que a gente não é tão boa em tudo que a gente pensa que é, mas tudo bem. E eu acho que no meio disso, eu acabei sonhando demais. Eu acho isso ruim? Eu não acho. Só que, às vezes eu penso que, por eu ter colocado o sonho como uma coisa muito idealista, eu imaginei que o que eu sonhasse, se fosse se realizar, seria tudo um sonho. Tanto o resultado, o fim, a finalização do sonho, quanto o processo. E na verdade a gente vai crescendo e a gente tem que entender que um sonho, ele é muito mais moldado na vivência da realidade do que na idealização, né? Porque, principalmente quando a gente sonha alto, em, sei lá, em carreira, em seguir um destino, a gente tem que viver muito moldando e dando a cara a tapa pra conseguir realizar aquilo. E eu acho que isso foi um impedimento pra hoje eu ter demorado tanto a correr atrás dos meus sonhos. Demorado entre aspas. Ai, gente, eu não sei explicar, eu sou uma pessoa meio controversa às vezes. Porque ao mesmo tempo que eu sinto que eu não corri atrás dos meus sonhos, eu corri. Eu saí de casa com 17 anos pra morar em outra cidade e fazer um curso de teatro porque eu quero muito ser atriz. Corri. Mas eu tava lá e aí eu sinto que eu não me dediquei o suficiente quanto eu deveria e tipo, não corri atrás o suficiente com todas as oportunidades que eu tinha. Então, ao mesmo tempo, não corri atrás. Então, eu fico sempre nessa. Eu sempre começo aquilo, mas parece que eu tenho uma dificuldade em me aprofundar. Porque parece que quando eu enfrento a dificuldade, às vezes parece que o sonho vai se diminuindo, como se ele fosse se moldando. E aí eu tenho começado a reparar no meu dia a dia e tenho procurado novos sonhos. Sonhos um pouco mais palpáveis, sonhos um pouco mais simples. Mas que quando você coloca essas coisas simples como sonhos, você começa a encarar a sua vida como uma aventura e sempre a renovação. Porque eu acho que a ideia que a gente tem sobre realizar desejos profundos é que a gente vai se reinventar depois disso. A gente vai descobrir a nova faceta de nós que a gente sempre quis encontrar. Mas eu acho que o que a gente esquece é que a gente tá sempre se reinventando. A gente tá sempre mudando, a gente tá sempre se descobrindo. E às vezes a gente tem que deixar um pouco de lado ideias de quando a gente era criança, ideias de quando a gente era adolescente e abraçar um pouco mais quem a gente é agora. Eu acho que eu tô falando um monte de coisa sem sentido e eu acho que talvez isso seja como se fosse um bloco de notas aberto, mas talvez alguém se identifique com o meu fluxo de pensamento. Enfim, sobre sonhos. Falar um pouco sobre os meus, em quesitos de carreira, por exemplo. Eu quero muito ser atriz, eu quero muito trabalhar comunicando, eu quero muito trabalhar me conectando com as pessoas. E é por isso que comecei esse canal, porque
eu já tive outros viés desse sonho. Por exemplo, eu já quis ser famosa, eu já quis ser youtuber, influencer, tal. Hoje em dia, o que eu realmente quero? Ter como ser reconhecido o suficiente, porque eu ainda quero ser atriz, e eu queria ter como viver da minha arte, e eu queria muito ser atriz de cinema, na verdade. Eu gosto muito da atuação pro teatro, não me cancela em teatrólogos. Eu amo ser atriz de teatro, mas a atuação em si, para o cinema, me chama muita atenção, essa coisa mais interior e tudo mais, enfim. Não vou entrar muito nesses detalhes, mas é um sonho. E hoje em dia eu sinto que o que eu quero não é ser famosa, uma atriz famosa. Eu quero ser uma atriz reconhecida. Eu quero alcançar quem pode me levar para esse sonho, porque honestamente, por mais que eu pesquise, às vezes eu ainda me sinto perdida sobre que caminho seguir. A arte aqui é muito desvalorizada e aí eu fico nessa. É o sonho que eu quero ir atrás e eu tento ir atrás, mas eu não tento o suficiente, mas mesmo eu fico pensando, se eu tentar o suficiente e na verdade eu não tiver como, porque aqui é difícil o caminho, enfim, são muitas coisas que englobam viver um sonho. Não é só também chegar e fazer. Entende? Então eu fico nesse impasse. E aí eu resolvi criar esse canal porque comunicar também é um sonho. Me conectar com as pessoas. Eu gosto disso. E hoje eu não tenho mais esse anseio de ser famosa que eu tinha na adolescência. Eu acho que eu tinha até esse anseio um pouco pra poder viver as minhas vontades e ser um pouco menos julgada pelas pessoas. Porque, não sei, na minha cabeça, essa cortina de fama me dava uma propriedade pra ser o que eu quisesse. Porque tinha gente gostando de mim, então por que esse povo tá me julgando, entendeu? Mas hoje eu só quero mesmo me conectar e ser reconhecida. Não, se for famosa, ok. Eu não gostaria de me expor tanto como uma pessoa famosa se expõe. Mas eu gostaria de ser reconhecida. E eu gostaria de ter, por exemplo, uma comunidade fiel, de fazer amizades através de um celular. Usar o celular que fica o tempo inteiro na minha mão, que é um vício, como um utensílio pra viver coisas novas, pra realizar sonhos meus. E eu vejo o YouTube como uma maneira dessa. Eu já tentei o TikTok. E assim, eu não vou dizer que eu me esforcei muito no TikTok, não, mas eu postei alguns vídeos e eu não consigo me identificar com aquele formato de 15 segundos porque eu falo demais. E talvez esse vídeo aqui tenha o quê? 20 minutos? Talvez tenha 5, porque na edição eu odeio metade das coisas que eu falei, talvez. Mas é isso. E aí eu fico nessa de agora é a hora. E que pra gente realizar o que a gente quer, a gente tem que começar e continuar. E acho que a minha dificuldade é continuar e ir a fundo nisso. Porque eu sempre acho que vai chegar tudo de mão beijada, porque eu sempre pensei que por ser sonho seria tudo uma maravilha. Eu não sei se algumas pessoas se identificam comigo ou não, e vocês podem estar me chamando de burra, é óbvio que não vai ser uma maravilha, você quer ser atriz morando no interior do oceano. Pois é, gente, mas na minha cabeça ia, na minha cabeça eu tava vendo um filme da Disney. E aí eu fui aprendendo a viver outros sonhos também, quando eu fui me deparando que a realidade é a realidade, o sonho é a realidade. Quando você realiza um sonho, você ainda está nesse mundo, você ainda é você, com a sua cabeça, com os seus problemas, com as suas qualidades, com as pessoas que você tem ao seu lado. O que muda é que você correu atrás de algo e isso te preencheu. Eu acho que o sonho é isso, é você ter força e garra pra alcançar algo pra melhorar quem você é. Mas aí nisso eu fico pensando, a gente tem que sonhar alto, porque a gente tem que ter uma paixão pela vida, mas ao mesmo tempo a gente tem que sonhar um pouco mais pé no chão. E quando eu digo pé no chão, não é que o sonho tem que ser fraco, mas que ele pode ser um pouco mais simples e que nem sempre sonhar simples é ruim. Por exemplo, hoje, sei lá, eu sonho com coisas pequenas e eu chamo de sonho, tipo uma romantização de alguma coisa, ir numa cafeteria e ler um livro com, sei lá, várias amigas, eu criar um clube do livro. Não é difícil criar um clube do livro, não é inalcançável, mas ainda é um pequeno sonho que eu cultivo. Por exemplo, sei lá, um dia abrir uma cafeteria, eu sou um pouco obcecada por cafeteria, abrir uma cafeteriazinha, é um sonho. Essa é um pouco mais difícil, porque eu não tenho dinheiro nem pra comprar um salgado, mas um dia, quem sabe. Enfim, cultivar às vezes sonhos pequenos é bom pra você entender como chegar nos seus sonhos grandes, porque você vai entendendo qual é o esforço necessário que você precisa alcançar e como você se sente após realizar aquilo. E realizei um sonho e não deu certo, muda. Gente, vocês têm uma cabeça que pode imaginar e pode levar vocês para lugares diferentes.
Mas algo que eu também penso sobre sonhos é que tem que ter cuidado para eles não aprisionarem a gente, pra gente não ser refém de uma ilusão da nossa própria cabeça e esquecer que a gente tá num mundo físico que espera da gente e espera não pro capitalismo e pro trabalho e tal, mas espera que a gente contribua com a nossa essência também. Então, ficar só sonhando acordado e não tentar nada também te impede de viver grandes coisas que podem ser sonhos. Às vezes você realiza um sonho que você nem sabe que você tem. Sim, isso é possível. Acho que muita gente já viveu isso. Às vezes a gente vive sonhos que a gente nem sabe que a gente queria viver tanto. A gente fica tão realizado com uma coisa que antes a gente achava que não poderia. E isso é porque eu vi uma frase no TikTok que eu gostaria de parafrasear um livro, mas eu não pensei em nada sobre livro agora e aí eu vi um TikTok, eu tenho até anotado aqui. Você ainda vai viver experiências que você ainda não tem criatividade para imaginar elas. Então, o sonho vai muito da nossa imaginação. E às vezes a vida nos entrega muito mais que a imaginação pode alcançar. Porque a gente tá cercada de possibilidades, a gente tá cercada de fome, a gente tem fome. E às vezes a gente é saciado sem nem saber. Eu acho que descobrir um sonho vivendo é tipo... Lá vai uma analogia péssima, mas sei lá, tipo, você comer uma coisa que você não espera que vá mudar a sua vida e aí muda a sua vida e você, meu Deus, essa é a minha comida favorita. Então, às vezes a gente tem que se desagarrar um pouco do nosso próprio ego, das barreiras que a gente criou em torno dos nossos sonhos, pra descobrir que a gente tem novos sonhos pra viver, porque a gente tá sempre mudando. Então, essa é a graça de sonhar, é que você não pode nunca parar e você também vai sempre realizar alguma coisa. Se você tá sempre sonhando com a cabeça na realidade, não é sonhar e voar para outro universo, gente, é sonhar com a cabeça na realidade. Se você sonhar com a cabeça na realidade, você sempre realiza, você sempre vai ter vontade demais. E foi isso que eu vim refletindo comigo mesma depois de viver um pouco do meu sonho, que é ser atriz, porque eu não vou mentir, eu já vivi o meu sonho quando eu estudei teatro. Eu gravei curta-metragem, eu tive ali num set de gravação, era isso que eu queria. Eu conheci muitos outros artistas que na minha cidade, às vezes, eu não conhecia tantas pessoas com os mesmos interesses que eu conheci muito. Tive trocas legais, aprendi, estudei sobre o que eu sempre sonhei. Eu ficava no ensino médio pilhada, meu Deus, eu vou sair daqui, estudar física. E eu fui pra faculdade e estudei o que eu sempre sonhei. E por mais que meu caminho não tenha sido linear, não tenha faculdade e já ser atriz, mas eu vivi sonhos e é interessante compreender que o sonho não é necessariamente uma grandeza, não é o sucesso. Claro que eu ainda sinto que eu tenho uma fração de sonho pra viver, eu ainda quero ser reconhecida pelo que eu faço e, sei lá, trabalhar na emissora grande e continuar estudando, eu ainda quero. Mas isso não tira o fato de que eu já vivi muito do que eu nem sonhava viver no ensino médio. Então, às vezes a gente tem que olhar pra trás, pros desejos que a gente tinha e ver que muita coisa a gente realizou. E não ficar sempre nessa ganância de querer mais e que tudo tem que ser da nossa forma. Deixa a vida te surpreender. É isso que eu quero dizer. Que a gente tem que ser surpreendido pela vida, mas que a gente também não pode perder a nossa fome. E a gente não pode perder a vontade de sonhar e de realizar. E que pra realizar, você vai passar pela realidade. Não vai ser tudo um sonho. Porque a gente tá aqui nesse mundo. E como você tá aqui, tem um propósito pra isso. Enfim. A gente também, às vezes, tem que saber que tem que abdicar de muita coisa pra viver. Das nossas metas. E a gente tem que ter força pra isso. E às vezes, quando a gente vê as coisas que a gente tem que abdicar, a gente muda um pouco a nossa chegada, o nosso destino final. Outra coisa que me fez pensar que eu não gostaria de, talvez, ser... Por exemplo, o sonho da minha vida é ser atriz, mas eu sou muito apegada às pessoas que eu tenho na minha vida, meus amigos, a minha família, eu sou muito apegada à minha família. E eu vejo que ser atriz implica que se eu conseguir, em algum momento eu vou ter uma distância física dessas pessoas. E quando eu morei em outra cidade, eu vi como isso eu senti. E eu tô disposta a abdicar um pouco disso. Mas aí, no meio dessa abdicação, eu percebi que um sonho meu também era estar com eles e passar muito tempo com eles e conviver e viver esses momentos. E que nem tudo de sonhos tem que ser sobre uma realização de trabalho. Que às vezes eu atrelava muito a isso, uma viagem e tal. Não, pode ser coisas que a gente ama de todo o coração e que a gente deseja manter com a gente. Isso também pode ser um sonho. Enfim, eu acho que eu viajei demais.
Talvez o vídeo tenha ficado meio óbvio. Eu acho que falei várias coisas óbvias, mas às vezes a gente quer conversar com as pessoas que pensam igual a gente, mesmo que sejam assuntos óbvios. E provavelmente vocês já tiveram a mesma reflexão sobre sonhos, mas talvez vocês não tenham com quem conversar, e aqui estou eu. Eu acendi até uma vela aromatizada para deixar você confortável comigo, entendeu? Tomo um cafezinho, uma água e é isso. Então, essa sou eu, Elisa Giacomelli. Na verdade, meu nome é Maria Elisa, mas Giacomelli não é um sobrenome, é o meu nome artístico, mas é o nome do meu pai, tá? Não tirei do além, não. É o nome do meu pai, Giacomelli, é porque ele não colocou em mim, ele colocou o sobrenome Carlos. Por quê? Também queria saber. Gosto desse nome, Elisa Giacomelli, é meu nome artístico, e aí eu quis manter no canal porque, como eu começo um vídeo sobre sonhos e o meu sonho está ligado à arte, então por que não colocar o meu nome artístico, não é isso? Acho que eu fui ficando um pouco menos acanhada no vídeo, mas eu acho que eu ainda falei as coisas muito soltas e eu espero que no fim eu tenha conseguido acessar alguém. E se alguém que não sejam os meus amigos assistiu esse vídeo até o final, comenta: oi, prazer, vamos nos conhecer, porque como eu falei, eu tenho vontade de me conectar com as pessoas. E eu espero que esse YouTube não seja um dos sonhos que eu começo e não continuo e não alimento. Eu gostaria muito de alimentar. Eu gostaria muito de continuar, então isso aqui fica pra mim mesma também. Por favor, não desanime. E essa frase também é pra você, por favor, não desanime. Entenda que a gente pode sempre descobrir sonhos. E mesmo que às vezes a gente não consiga realizar o que a gente talvez pensa que é o que mais quer, você pode descobrir que tem outra coisa que você mais quer e é muito mais simples e que já tá na sua vida às vezes. Então, pode ser um vídeo meio positive vibes e, meu Deus, grato e luz, sejam gratos. Mas é um pouco de desabafo, essa é um pouco do que eu sou também. Mas enfim, sejam bem-vindos ao meu canal. É isso que eu quero fazer, conversar com vocês. E espero que vocês gostem de mim e que a gente se conheça. E também quero fazer vídeos divertidos, tá? Não vai ser sempre viajando aqui na minha cama, mas também quero vídeos divertidos. E é isso, sejam muito bem-vindos e obrigada por ter assistido até aqui. Se você for um desconhecido ou se você for meu amigo, eu fico muito grata, do mesmo jeito, de coração. Então, um beijo. Boa noite pra você. Eu tô gravando esse vídeo meia-noite, mas boa noite se você estiver vendo de noite. Bom dia se estiver vendo de dia. Boa tarde se estiver vendo de tarde. Meu Deus, eu encho muita linguiça, eu falo demais. Tchau!